é essa que enfermeiro pode prescrever medicamento no Distrito Federal? E o Supremo disse isso mesmo, né? Que os enfermeiros podem prescrever medicamentos. Eu não estou entendendo, né? Bom, hoje a gente vai comentar uma decisão muito importante do Supremo Tribunal Federal, que saiu agora, em outubro de 2025, tem algumas notícias, e muita gente está comentando isso aqui de maneira errada, tá? O STF, ele decidiu sobre a possibilidade de enfermeiros prescreverem medicamentos no Distrito Federal. E essa decisão ela foi unânime, mas com alguns detalhes técnicos que você precisa entender, né? Então, se você é estudante de direito, você está se preparando para concurso público, você trabalha nessa área de saúde, esse vídeo aqui é muito importante para você. E eu vou te explicar de maneira didática o que o Supremo decidiu, por que o Supremo decidiu e o que isso significa na prática, como é que isso aqui pode cair em provas. Mas, obviamente, eu preciso que você se inscreva aqui no canal, que você comente que você está gostando, se esses vídeos fazem sentido, né, de jurisprudência. Se você quer aproveitar a Black Friday na estratégia, agora é a melhor promoção do ano. Então, aproveita aqui. Se a gente faz esse conteúdo gratuito, imagina o pago, né? Meus amigos, vamos contextualizar aqui esse caso. O caso que chegou no Supremo Tribunal Federal foi nesse agravo regimental no recurso extraordinário, né, 1.561.727, vou colocar aqui o relator, o ministro Flávio Dino, né, o voto, mas eu queria que você entendesse a história desde o começo, porque ela é bem interessante, né. Em 2024, o deputado distrital Jorge Viana, ele apresentou um projeto de lei na Câmara Legislativa, lá do DF, esse projeto virou uma lei distrital, né, que foi a Lei 7.530 de 2024. O que é que essa lei fazia? Basicamente duas coisas. Primeiro, o artigo 1º dizia o seguinte, ela garantia para os enfermeiros do Distrito Federal o direito de prescrever medicamentos em programas de saúde pública. E o artigo 2º dizia que o PROCON do Distrito Federal ele poderia fiscalizar e multar farmácias que se recusassem a aceitar essas prescrições de medicamentos. E o que foi que aconteceu? Bom, o Sindicato dos Médicos do DF, eles não gostaram dessa história dessa lei e entraram com ação no TJDFT pedindo que essa lei fosse declarada totalmente inconstitucional. E sabe o que é que o TJ do Distrito Federal decidiu? Bom, ele deu razão aos médicos, ele declarou essa lei inteiramente inconstitucional. Aí, a Câmara Legislativa do DF recorreu para o Supremo, dizendo, olha, espera aí, essa lei é constitucional, sim. Os sindicatos dos médicos, enfim, também fizeram as contrarrazões, e aí pegou, volta o ministro Flávio Dino, relator, né? Bom, o que foi que o STF fez? A decisão do ministro Flávio Dino, que foi seguida por todos os outros ministros de maneira unânime, ela diz o seguinte, essa lei tem dois artigos principais, o artigo 1º e o artigo 2º. Será que esses dois artigos são inconstitucionais ou somente um deles? E aí ele concluiu que o artigo 1º é constitucional e o artigo 2º seria inconstitucional, e aí a gente vai entender o porquê. O artigo 1º, ele dizia o seguinte, fica assegurado aos enfermeiros no Distrito Federal prerrogativa de prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde. Olha o cuidado, nos termos da Lei Federal 7.498 de 86. Bom, não sei se você pegou aqui a sacada, nos termos de Lei Federal. O ministro Flávio Dino, em síntese, ele falou o seguinte, olha, essa lei do Distrito Federal, ele não está criando nada novo não, tá? Ele está só reproduzindo o que já existe em lei federal desde 1986. E é verdade. A Lei Federal 7.498 de 86 já estabelece que o enfermeiro, como integrante de uma equipe de saúde, pode prescrever medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina, obviamente aprovada pela instituição. Então, o raciocínio do ministro foi o seguinte, se a União, que tem competência privativa para legislar sobre exercício profissional, se a União já autorizou isso lá em 86, o Distrito Federal pode sim reproduzir essa norma federal. E aí, reproduzir não é usurpar competência. E aqui entra um conceito super importante do direito constitucional que você precisa gravar. A diferença entre reproduzir uma norma federal e usurpar uma norma de competência da União. Quando o Estado ou o Distrito Federal repete o que a lei federal já diz sem inovar, sem criar nada novo, isso é constitucional. Agora, se o Estado ou o Distrito Federal tentar ampliar, modificar, criar algo diferente do que a União estabeleceu, no que tange a competência privativa, aí sim é usurpação de competência e isso é inconstitucional. E o ministro Flávio Dino até citou um precedente que foi na ADI 5761, que o Supremo já tinha dito, ora, mera reprodução de norma federal não
não é inconstitucional. Então esse artigo 1º foi mantido. E é grave isso. Mera reprodução de norma federal não é inconstitucional. Tô sentindo isso aqui cara de prova, tá? Professor, e o que foi derrubado pelo Supremo Tribunal Federal? O artigo 2º. O artigo 2º nós tivemos uma história completamente diferente. Porque o artigo 2º ele dizia que se uma farmácia se recusasse a aceitar essa prescrição de enfermeiro, aí ela poderia ser multada em R$500 e até também ter a licença suspensa por 60 dias. Quem ia fiscalizar e aplicar essas multas? O PROCON do Distrito Federal. E aqui está o problema todo. Essa lei, ela foi de iniciativa parlamentar. Foi um deputado, Jorge Viana, que propôs. Eu falei isso para você. Mas, quando você atribui uma competência nova para um órgão do Poder Executivo, quando você dá uma tarefa nova para um órgão da administração pública, lembrem disso, senhores, a iniciativa de lei tem que ser do chefe do Poder Executivo. Isso aqui já tem vários julgados do Supremo. Isso aqui já tem várias questões de prova sobre essa iniciativa privativa do presidente ou do chefe do Poder Executivo. Isso se chama vício de iniciativa. O Legislativo não pode, por conta própria, dizer assim, a partir de agora o PROCON vai fiscalizar isso aqui também. Não pode. Quem decide as atribuições dos órgãos do Executivo é o governador, não é o deputado. Isso aqui seria separação dos poderes básica. E o ministro Flávio Dino foi isso. Olha, a Justiça Pacífica estabelece que isso aqui padece inconstitucionalidade formal. A lei de iniciativa parlamentar que dispõe sobre atribuições e estabelece obrigações a órgãos da administração pública. Então, além do vício de iniciativa, aí ele foi lá e falou, isso aqui também deveria ser um técnico sanitário, então ele também entrou na inconstitucionalidade material, mas para fim de prova isso aqui é o mais importante. E aqui um conceito também muito importante, né, que é sobre a divisibilidade das normas, né, no controle de constitucionalidade. Preste muita atenção nisso aqui, né? O princípio da divisibilidade das normas jurídicas ou o princípio da preservação das leis é quando uma lei ela é, enfim, aprovada pelo Poder Legislativo, ela tem uma presunção de constitucionalidade, ou seja, a gente presume que aquela lei é constitucional até que alguém prove o contrário. E quem é que faz esse controle? Enfim, pode ser qualquer juiz, controle difuso, até o Supremo, controle concentrado. Agora, quando o Supremo identifica que uma lei tem um vício de constitucionalidade, ele tem basicamente aí 3 opções. Vamos resumir isso aqui para a gente entrar em controle. Primeiro, ele pode declarar a inconstitucionalidade total de uma lei, tudo. Segunda opção, ele declara a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, ele mantém o texto da lei, mas restringe a sua interpretação. Ou terceira opção, ele pode declarar a inconstitucionalidade parcial com redução de texto. Ele tira da lei só a parte viciada. E essa é a terceira opção que a gente está vendo aqui. Ela se baseia no princípio da divisibilidade das normas. Qual é a lógica por trás? Imagina que você tem uma lei com 10 artigos, só o artigo 5º é inconstitucional. Faz sentido derrubar os outros 9 artigos que estão válidos? A resposta, não, né? Porque senão seria um grande desperdício de atividade legislativa. E aqui uma pausa, tá? Essa teoria de divisibilidade, ela já caiu na prova do MP Goiás, promotor de justiça, né? E aqui eu vou mostrar aqui para você que isso aqui cai em prova. Muito cuidado com isso. Também saber as técnicas de controle de constitucionalidade adoram cair em provas. Professor, então, quando é que enfermeiro pode e quando ele não pode prescrever medicamentos? Aqui eu montei uma tabela bem tranquilo. Primeiro, medicamentos, para ele poder prescrever, tem que ser estabelecidos em programa de saúde pública. O exemplo, o enfermeiro que ele trabalha, né, no programa de hipertensão do SUS, ele pode prescrever medicamentos daquele programa, né? O enfermeiro do programa de diabetes pode prescrever medicamento de insulina, né? Desde que seja dentro do protocolo. Segundo, o medicamento tem que estar na rotina aprovada pela instituição de saúde. Então isso vale tanto para hospitais públicos quanto privados. Se o hospital tem um protocolo aprovado, e o enfermeiro é integrante daquela equipe de saúde, ele pode prescrever dentro daquele protocolo. E aí, consequentemente, vou fazer essa tabelinha de que quando é que ele não pode, né? Ele não pode medicamento de forma autônoma, fora do protocolo, ele não pode num consultório particular isolado, sem esse vínculo institucional, e terceiro, medicamentos que não estejam nesse protocolo, ele também não pode. Então, recapitulando aqui, primeiro, o Supremo manteve a prerrogativa dos enfermeiros de prescreverem medicamentos no DF, porque isso já estava previsto na lei federal, desde 86, então ele meio que validou essa lei também, de certo modo. Segundo, ele derrubou um trecho que dava poder ao PROCON, por inconstitucionalidade formal, tirou a divisibilidade das leis, que a gente já viu isso aqui cair em provas. E terceiro, preste atenção nessa ideia do controle de constitucionalidade, para que você não erre essas questões que caiam em provas. Bom, agora você já sabe, né, o que aconteceu, você já tem as tabelinhas aqui, espero que você tenha entendido isso aqui, não fique na polêmica rasa, tá? Afinal, isso aqui vai cair em prova de primeira fase, segunda fase e prova oral.